Já estamos de volta conversando com a médium e escritora Eulália Bueno sobre seu novo livro, A Conquista da Felicidade. Então, voltando a falar um pouquinho dessa conquista, né, que como você disse é uma fatalidade, né? Como que nós podemos explicar essa fase com tantos tsunamis, né, as enchentes, incêndios, enfim, com tantas tragédias naturais, não é? Veja, quando você quer uma casa nova e não tem condição de comprá-la, você tem a opção de reformar a que você habita. Uhum. Então, para que ela fique bonita, primeiro você faz o quê? Derruba tudo. Então, parece que você está destruindo e é necessário muitas vezes que haja essa demolição para que se reconstrua de forma diferenciada. Então, veja, tsunamis, terremotos, a cada vez que uma dessas catástrofes acontecem, você escuta no noticiário os cientistas dizendo que está havendo uma inclinação no eixo da Terra. Então, a Terra também, por si, ela é vida e ela está se adaptando à nova fase que virá e que vai, e nós já estamos observando isso, as mudanças climáticas, Sim. Ela vai atingir uma fase, junto com o processo de regeneração, em que nós vamos viver assim uma eterna primavera, com o clima ameno do outono. Nós não vamos ter mais as extremidades, o frio, as extremidades do calor. Agora, para isso, como você falou, muita coisa é destruída, mas assim, muitos seres humanos acabarão perecendo também. Sim, acabarão perecendo, mas nada acontece fora da sintonia, da energia que está ao seu redor. A gente pode até citar, agora recentemente aconteceu um acidente de avião no Recife, e o copiloto estava num dia de folga e por problemas familiares de um amigo ele foi assumir a função. Então, quem deveria estar lá era o amigo, mas por que não era? Não foi o amigo e foi ele. Então, condições que o nosso campo de energia, que só nós podemos modificar, exatamente pelas nossas opções, é que vão nos colocar diante das escolhas ou diante dos acontecimentos. Então, nada acontece por acaso na vida de ninguém. Não existe o acaso. Mas você acredita que nós possamos antecipar determinadas fatalidades, destino ou retardar por nossas escolhas? Sim, nós podemos avançar de tal maneira espiritualmente que algo que estivesse previsto no nosso mapa kármico deixe de acontecer. Um exemplo assim. Chico Xavier parece que viveria até uma determinada idade, viveu mais. Viveu mais, ele teve uma moratória que a gente chama. Por quê? Porque naquele momento do retorno, a obra em que ele estava inserido, ela estava florescendo e frutificando muito. Então, a espiritualidade dotou aquele corpo que nós víamos já tão defasado de fluido vital, para que ele pudesse estender ainda um pouco mais a permanência dele na Terra, a fim de que as pessoas desesperadas, desacreditadas, vissem naquele homem frágil a fortaleza espiritual que ele representava. E representa, porque com certeza ele continua vivo de uma forma, numa outra dimensão, mas ele continua vivo e trabalhando infinitamente por nós, né? Agora, Eulália, conta um pouquinho das mensagens do livro. É muito interessante esse livro, para quem já acompanhou os outros, A Melhor Vida, Superando a Ansiedade, esse livro está totalmente diferente dos outros. Ele tem um cunho mais psicológico, ele incentiva a criatura a estar mais consigo, a descobrir os seus valores, a nunca desanimar, a não seguir pela maioria, isso aqui está errado, mas todo mundo faz, então para não destoar eu também vou fazer. E ela mostra, né, a diferença de você saber vencer essas imposições que a maioria coloca, às vezes, para te aceitar num grupo. Mas vamos falar quem é ela, né? Porque você falou ela, sim. mostra
E o nosso telespectador, às vezes, não sabe. É a Maria do Rosário Del Pilar, que é o espírito de quem eu psicografo as mensagens. E que desenvolve um trabalho na espiritualidade fantástico, muito direcionado para a nossa cidade. Olha que legal. Por quê? Porque em uma das reencarnações anteriores dela, ela foi Isabel de Aragão, rainha de Portugal. E quando Portugal descobriu o Brasil, no mundo espiritual estava se tecendo uma teia de amor, de replantar a árvore do Evangelho numa terra selvagem, que não estivesse dominada pelos interesses. Só que os portugueses vieram contaminados e acabaram abrindo campo para a escravidão, que gerou um karma muito pesado para o Brasil. E ela, como era da monarquia, não à época, muito anteriormente, porque ela viveu no século XII, tá? Como rainha, ela se sentiu, de certa forma, responsabilizada pela situação que o Brasil apresentava e se propôs a reencarnar como a princesa Isabel e abolir a escravidão. Bom, vamos falar já já